Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Plantar a semente, espalha pelo chão. Planta em boa terra, faz do teu trabalho tua guerra. Quem em Cristo põe a vida não pode mais olhar para trás, pois quem ao Mestre deu a mão, trabalhe certo e perto, tem serviço e profissão. Plantar a semente, espalha pelo chão. Planta em boa terra, faz do teu trabalho tua guerra. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Eita, glória a Deus, Deus. Irmãos queridos, sejam bem-vindos a mais um SalmoCast. Estou aqui com meu querido amigo de batalha, de luta, de perseverança na obra do Senhor, pastor Jorge Luiz. E nós estávamos lembrando aqui agora, essa música é de 1984, mais ou menos. Por aí. O nome do disco é Mão no Arado, do grupo Logos. Tinha uma... Deixa eu dar um spoiler para você, tinha uma segunda estrofe que eu esqueci, aí eu já emendei na primeira. Mas está valendo, porque essa música fala sobre o trabalho do Senhor. Você que está no trabalho do Senhor, que nós estamos no trabalho do Senhor, você que trabalha numa escola, numa universidade, numa indústria, onde você está? Este é o teu campo de atuação, este é o teu arado, este é o local onde você vai semear a boa palavra do Senhor. Não é isso, meu pastor Jorge? Isso mesmo, isso mesmo. E mais um SalmoCast, estamos aqui para falar sobre um salmo da palavra do Senhor. Pastor Jorge, hoje nós vamos meditar no salmo de número 60. E nós vamos ver o que esse salmo nos fala, porque ele é um salmo curto, mas ele é um salmo profundo, meu pastor. É uma oração para tempos de guerra. Você está enfrentando guerras, dificuldades, lutas? Esse salmo é para mim e para você. Pastor Jorge, leia para nós aí. Sim, Salmos 60. Diz assim: ó Deus, tu nos rejeitaste e nos dispersastes. Tens estado indignado, ó, restabelece-nos. Abalaste a terra, fendeste-a, repartilhas brechas, pois ela ameaça ruir.
Fizeste o teu povo experimentar o reveses e nos deste a beber vinho que atordoa. Desde um estandarte aos que te temem, para fugirem de diante do arco, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Falou Deus, na tua santidade exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa da minha cabeça. Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália. Sobre a Filistia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitastes, ó Deus. Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos? Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Eita, glória a Deus. Pastor, é interessante que esse salmo ele começa dizendo o seguinte. Primeiro, invocando o nome do Senhor, mas dizendo uma coisa interessante. Senhor, tu tens se indignado contra a gente, o Senhor nos deixou com as brechas abertas. O que está acontecendo? Porque geralmente, pastor Jorge, parece que em tempos de angústias, em tempos de tribulação, a nossa primeira ideia, o nosso primeiro pensamento é: poxa, Deus se esqueceu da gente. Deus não está vendo isso daí. Deus está, digamos assim, de uma forma me ignorando. Mas isso é a angústia do salmista, essa é a luta do salmista, essa é por assim dizer, o clamor da alma do salmista. E muitas vezes nós ficamos assim, né, pastor? Em tempos de luta, de dificuldade, a gente pensa que Deus nos abandonou, nos deixou distante, nós estamos à mercê das situações. Mas não é isso que o texto vai nos dizer, né, meu pastor? É verdade, pastor Miguel. A gente fica perguntando, em tempo de guerra, em tempo de tempestade, o que a gente faz? Ele clamou, a gente clama a Deus. Exato. E ele começa aqui, ó Deus, ó Deus. Ó Deus. Esse salmo, ele não obedece muito à sequência dos outros salmos, assim. Em que sentido? Ele é meio truncado, assim. Por que ele é meio truncado? Porque ele é uma oração de alguém que está em angústia, alguém que está em luta, Sim. Alguém que está travando luta. Você vê que o decorrer do salmo tem algumas frases que mostram o interior do salmista aqui, né? Meio truncado, assim, ele está meio assim, querendo discernir as coisas. Isso acontece na nossa vida, né? Ele abre o coração, pelo que ele fala, parece assim que ele foi desprezado pelo Senhor. Né? Ele é: onde tu estás, ó Senhor? Onde tu estás, ó Deus? Onde tu estás? Tu está indignado comigo. Interessante que Deus não fica chateado, que ele permite que esse questionamento, né, pastor? Tanto é que está escrito o salmo e é um salmo da palavra de Deus, né? Aí você vê que ele não está desrespeitando a Deus. Não. Ele está lançando, ele está abrindo o coração para Deus, mostrando o estado como ele está. Senhor, eu estou me sentindo só. Ele não está chamando a Deus na responsabilidade, ele não está cobrando Deus de nada, ele está expondo o seu coração. É verdade. Né? Tanto que esses salmos, ele é uma oração que ele musicou. Sim. Foi musicado. Aí aqui a gente aprende algo também, além de o que fazer no momento de que eu estou sendo afrontado por alguém, no momento que eu estou no meio de uma luta tremenda, o que fazer? Clamar. Exato. Abrir o coração para o Senhor. É um outro passo também, Exato. Abrir o coração. E outra coisa que ele fez aqui, ele transformou a sua angústia em adoração. É verdade. Em louvor. O salmista foi muito especial nisso aí. Você vê que 80% do salmo é ele abrindo o coração para o Senhor, dizendo o seu estado: estou me sentindo abandonado, Senhor. O Senhor vai me desculpar, mas estou me sentindo abandonado. Parece que tu não olhas para mim, Senhor. Parece que tu está longe de mim. E muitas vezes o salmista, nos outros salmos, diz: tu viraste o rosto, não vira o rosto para mim, Senhor. Não tira o olhar de mim. Eu estou precisando de ti. Isso não é pecado, é abrir o coração para Deus. É verdade.
é outra coisa que a gente aprende. No momento de dificuldade, de guerra espiritual, de guerra de qualquer situação, abra o coração para Deus. Hoje eu estava falando com um amigo, ele disse o seguinte, numa reunião de orações, ele disse assim, onde a sua mão não vai, o seu joelho chega. E é verdade. Que coisa interessante, você, meu irmão, que está passando por luta, dificuldade, eu passo por luta, dificuldade, pastor Jorge também, nós somos normais. Nessas veias aqui correm sangue de seres humanos. E nós temos essas angústias, nós temos essas situações aqui, mas o que nós fazemos, o que o Salmo está dizendo? Busca ao Senhor, clama ao Senhor, não se preocupe, porque Ele é teu Pai, Ele é teu amigo, Ele conhece a tua angústia, a tua dor, a tua dificuldade. E o salmista ele vai conduzindo essa narrativa, dizendo o seguinte, quem me conduzirá à cidade fortificada? Não nos rejeitastes, ó Deus, tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Ou seja, ele está dizendo, Senhor, parece que tu não me abandonou, mas ao mesmo tempo ele muda a chave, pastor Jorge, dizendo o seguinte, presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo Ele calca aos pés dos nossos adversários. Ele começa, digamos assim, abrindo o seu coração, a sua alma, de dor, de angústia, mas ele fecha, dizendo, em vão é o socorro do homem. É lógico que nós temos amigos, por exemplo, Jorge é meu amigo, pastor Jorge. A gente se ajuda. Eu sei que na angústia, numa dificuldade, nós vamos estar juntos. Mas o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que o socorro verdadeiro, presente, que conhece a nossa história, é Deus. Ele diz, Senhor, Tu és o nosso socorro, Tu és o nosso auxílio, e sem Ti, Senhor, não adianta nós buscarmos a ajuda de ninguém. E é uma coisa muito natural, nós sentimos medo. Sim. Às vezes, mediante a luta, o tamanho do nosso inimigo, nós sentimos medo. Ele está lutando contra o outro exército poderosíssimo aqui. Sim. Né? Que não temia Deus, porque era um exército que não tinha conhecimento de Deus. Sim. Eles eram terríveis. Sim. Aquele povo era terrível, era um exército poderoso. E estava lá, diante dele, o salmista relata aqui, um exército poderosíssimo. E é comum a gente sentir medo em tamanhas dificuldades, em tamanhas provações. A questão aqui é o que fazer nessa hora. E o salmista não teve vergonha, que ele clamou ao Senhor no meio dessa situação toda. Um inimigo calamitosa. Pois é, maior do que eu. A morte estava rodando por perto, né? Eu fiquei, sabe, eu lembrei de Pedro, quando lá em João capítulo 14, 1, o escritor fala assim, crede em Deus, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. O que faria ali o Pedrão, um homem brabo, forte, corajoso, a sentir medo? Se não era o medo de morrer. Sim. Ele estava correndo perigo de morte ali. Sim. E veio o Senhor falando que não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, pelo menos pelas coisas que tu já me viste fazer. E esse é um momento que o salmista também lança a mão aqui. Davi, muitas vezes, conversando com ele mesmo, diz, por que tu está triste, minha alma? Me lembro também. É mais ou menos, é o Salmo 40, né? Eu não estou lembrando. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim, porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Aí ele muda. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. É linda. A Ele meu auxílio, e Deus meu, a Ele meu auxílio, e Deus meu.
Maravilha, né? Maravilha. É o mesmo momento aqui. Parece que o salmista ele para tudo, fala com Deus, expõe a sua dor e olha para dentro de si, fala consigo mesmo. Tem momentos assim, né, pastor? Que você tem que falar com você mesmo, como o salmista Davi fez. Porque lembra das coisas que ele já fizeste. O profeta Jeremias disse o seguinte: Jerusalém destruída, cidade em fogo, mulheres assassinadas, muitas grávidas foram abertos os seus ventres e os filhos tirados. Ele viu uma destruição, uma desolação. Mas ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que me dá esperança? O meu Deus é capaz de reconstruir essa nação, porque Ele é poderoso. Maravilha. Quem sabe a sua vida esteja em lutas, dificuldades, problemas, você olha para o lado e diz: não tem chance. De acordo com a palavra do Senhor, de acordo com aquilo que está escrito, em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Não desista, não pare de crer. Lembra dessa música? Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer, porque isto é o que a palavra de Deus diz. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, porque Ele é a ressurreição e a vida. E Ele é Deus presente. Meu pastor, Amém. o que a gente pode aprender sobre tudo isso aqui, para a gente dar uma fechada? Confiar no Senhor. O salmista também ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que o mar venha espumar, Sim. a terra estremeça, a figueira não dê fruto, ainda assim confiarei no Senhor. Não esqueça disso. Não existe abismo tão profundo que a mão do Senhor não te alcance e não te socorra, porque Ele é socorro bem presente. O Salmo de número 60 fala isso. Não esqueça disso. Que a palavra do Senhor esteja guardada no seu coração. E em breve a gente volta com mais um salmo aqui no SalmoCast, um programa da Igreja Presbiteriana de Manaus. A igreja da Amazônia. Deus te abençoe.